Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um tema importante para a sociologia. Trata-se de uma dimensão da realidade muito presente, ou seja, um fenômeno social muito presente, muito recorrente, porém, muitas vezes não percebido, não refletido por nós no cotidiano. A gente vai trabalhar com o conceito de ideologia, né? É um conceito caro para nós, porque a gente começa a entrar numa dimensão que é para além do aparente, né? Ou seja, trata da gente discutir, quando a gente discute ideologia, é discutir o mundo em alguma medida das ideias, o papel que as ideias exercem sobre o nosso pensamento, sobre o nosso comportamento, sobre nossa conduta, e o quão essas ideias correspondem ou não a uma realidade existente, né? Essa ambiguidade das ideias, elas podem refletir tanto no sentido algo ou questões que sejam concretas, né? Realmente existentes, como também de simular através da força mental que elas exercem, né? As ideias no comportamento das pessoas, no sentido de dissimular a realidade e produzir um outro sentido, uma outra percepção, uma outra representação sobre a realidade. Ou seja, a realidade, nesse sentido, passaria a ser percebida de uma maneira distorcida, não correspondendo ao que realmente é. E aí a gente, no desenvolvimento do argumento, a gente vai perceber inúmeras situações que isso poderia estar representado. Deixa eu só dar uma paradinha aqui só para mexer no computador aqui, mas já volto, 2 segundos. Oi, gente, voltando, perdão. Deu um probleminha aqui no slide, só para seguir o roteiro, então eu sempre tenho que mexer, porque senão eu acabo esquecendo alguma coisa. Então, voltando, a gente entra numa dimensão que é importante para que a gente compreenda determinados fenômenos sociais, determinados valores. E é importante também a gente tratar sobre o poder das ideias, né, as ideologias, porque a gente também percebe que muito daquilo que a gente acredita, muito daquilo que a gente pensa, muito das coisas que como são, elas são resultados de um processo mais complexo do que aquilo que aparentam, né? A gente muitas vezes pensa e reproduz ideias que não necessariamente fomos nós que pensamos e muitas vezes nem problematizamos ou refletimos, submetemos algum tipo de crítica àquilo que a gente está debatendo, defendendo, enfim. Então é uma maneira de perceber a realidade, tentar acessar uma realidade que está presente e muitas vezes a gente não reflete sobre ela. Então as ideologias estão em funcionamento o tempo todo. Não sei dizer se tudo é ideológico, mas em muita coisa tem ideologia. Elas estão em toda parte, né? Em todas as dimensões da nossa realidade, na nossa família, no grupo de amigos, na igreja, na escola. Então, todos esses ambientes eles são atravessados, né? São pautados por uma série de ideologias que produzem determinados comportamentos, determinados valores, determinadas crenças e naturalizam determinados fenômenos ou determinados acontecimentos ou a maneira como as coisas funcionam. Isso tudo aí, a naturalização, a aceitação e a própria crítica está relacionado com esse conjunto de ideias ou com esse fenômeno que a gente chama da dimensão ideológica ou fenômeno ideológico, né? Primeiro, assim, conforme eu disse, a gente não percebe muitas vezes que essas ideologias estão em curso e coisas que a gente vem fazendo no cotidiano estão de acordo com isso. É um conceito que tem uma certa sentido polissêmico, né? Porque dependendo da situação pode expressar vários sentidos. Poli, né? Vários sêmico sentido. Então pode representar vários sentidos. Em algum momento, quando a gente pensa naquela música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E aquele garoto queria mudar o mundo, né? Agora assiste a tudo em cima do muro. Ele dá uma noção ou um sentido positivo para a ideia de ideologia, como fosse algo que desse sentido à vida e no sentido de mudança, no sentido de realização de um mundo melhor. Já o garoto que queria mudar o mundo nessa música, ele se corrompe ou ele abandona
uma vida pautada por ideais, né? Por ideologia. Então existe uma relação do conceito de ideologia nessa música com a ideia de uma vida de uma pessoa que fosse mais idealista, comprometida com uma certa rejeição do mundo existente e pautada por um desejo de transformação desse mundo existente. Então, isso é um caso do uso da ideia de ideologia num sentido mais positivo. Ela pode também ser no sentido negativo, né? Conforme eu vou tratar isso um pouco mais, mas como um elemento de distorção da realidade que corresponde a uma certa intenção de dominação política e, por sua vez, ideológica, mantendo determinadas contradições, determinada condição de exploração, por exemplo, conforme o Marx faz o uso do conceito de ideologia como uma consciência invertida ou como uma realidade distorcida. Ou seja, as ideologias, as ideias, no caso, servem para esconder uma realidade realmente existente. Na visão do Marx, no caso, eu estou até um pouco adiantando, mas eu vou retomar, seria uma dimensão das relações sociais em que esconderia determinadas relações de acordo com o modo de produção, de exploração do trabalho. Essas ideologias serviriam para desligar a nossa percepção daquilo que é real, que somos explorados a partir das relações de produção. Enfim, eu vou retomar um pouco mais. Mas o fundamental é que a gente entenda que é um conceito também que é apropriado de diversa maneira. Quem inventou esse conceito foi um francês, né, chamado Destutt de Trace. Ele, num livro de 1801 chamado Os Elementos da Ideologia, e ele faz uma discussão sobre essa coisa da ideologia, né, como uma dimensão da realidade de ideias que manteriam a conservação da sociedade, seria a manutenção da sociedade. Ele foi, em algum momento, adversário de Napoleão Bonaparte, né, importante líder daquele ciclo revolucionário da Revolução Francesa, e uma figura, um personagem da história emblemático chamado por Napoleão num momento que ele e seus seguidores começaram a divergir do Napoleão como ideólogos, né? E aí no sentido pejorativo mesmo, porque aí ideólogo é aquele que em alguma medida não tem uma certa relação com a realidade, com as necessidades que estão no mundo existente e ficam presos somente no mundo das ideias, desconectados com uma realidade, com a própria possibilidade de fazer ou não aquela ideia se tornar concreta, ou seja, tem mais apego às ideias do que necessariamente à própria realidade. O Marx, conforme eu já adiantei, em seu pensamento, eu sempre nos vídeos é engraçado que eu fico às vezes passando a mão na cabeça, os hábitos, né? Passar a mão na cabeça, coçar a barba aí no momento que o vídeo no YouTube cristaliza, né? Para fazer uma imagem de chamamento, tem um monte que eu tô assim, que nem um chimpanzé. Mas voltando, o Marx, ele e a própria tradição marxista tem em momentos distintos uma certa percepção negativa, majoritariamente, na discussão do marxismo e da tradição marxista como pensamento, do conceito de ideologia. Conforme eu já adiantei, as ideologias cumpririam um papel de inversão da realidade, ou seja, seriam representações falsas sobre o mundo, no sentido de distorcer, de, como eu posso, dissimular uma realidade existente. Como Marx tem uma visão da história e o marxismo como tradição tem uma visão materialista da história, e a história do mundo seria uma sucessão de modos de produção que pautariam uma maneira dos homens se relacionarem com a sua sobrevivência, com a sua reprodução. Essas ideologias ao longo dos tempos serviriam para dissimular uma dimensão estrutural do modo de produção ao longo do tempo, ou da produção material do mundo, da relação do homem com a natureza. Não estou tentando não entrar na complexidade, aí é difícil, mas eu vou conseguir.
ele diz que essas ideologias ao longo do tempo, ao longo da história, serviram para esconder essa dinâmica de exploração exercida sempre por uma minoria, por uma elite social ao longo da história das diversas sociedades, da grande maioria da população que trabalha e tem dentro desse processo produtivo, dentro dessas relações de produção, a extração da riqueza sem que seja devidamente retribuída pelo seu trabalho. É porque eu não quero entrar no marxismo, na discussão do marxismo, mas quero me prender no uso que o Marx faz sobre ideologia. Então eu estou tateando aqui, peço perdão, porque eu estou com cuidado para não me prender numa discussão sobre o marxismo e ficar preso na relação ou na apropriação que a tradição marxista faz com o conceito de ideologia. Grosso modo, a ideologia, ela distorce aquilo que existe. Ela produz uma percepção equivocada, errada sobre as reais relações, sobre o funcionamento da sociedade como ela é, fazendo com que as pessoas, por exemplo, creiam que o acontecimento da sociedade é natural e que a exploração é parte de uma natureza inquestionável. É como as coisas são e por isso são. Esquecendo que essa realidade ela é contingente, ela é histórica, ela é construída e ela pode ser transformada. Então, na visão do Marx e no uso que ele faz do conceito de crítica, crítica como instrumento filosófico de acesso e percepção de uma realidade realmente existente, imanente, né? Ele faz uma discussão justamente nisso. As ideologias servem para produzir um sentido, conforme ele diz com uma parte sobre a mercadoria, fantasmagórico. Enfim, então seriam responsáveis por essa falsa consciência. Já o Gramsci, ele tenta produzir uma outra percepção, ele também é um pensador marxista importante, ele inclusive agora os flamenguistas que gostam de usar a palavra hegemonia, ele é um dos pensadores que mais divulgou, né, mais, posso dizer assim, popularizou dentro inclusive do campo intelectual, o conceito de hegemonia, né? Porque isso os flamenguistas gostam. Mas, enfim, ele trabalha com a ideia de ideologia como uma certa concepção de mundo, uma discussão que ele faz, inclusive, sobre hegemonia. No caso, essas ideias dão uma certa sentido para o mundo, e em todos os espaços estariam presentes ideologia, como as artes, o direito, a atividade econômica, as relações internas de grupos e classes sociais. Então, todas essas relações e essas dimensões estariam atravessadas por ideologias, e essas ideologias seriam fundamentais para estruturarem uma certa concepção de mundo. E estaria no campo da cultura, né? Implicitamente no campo da cultura. Elas não seriam necessariamente um discurso sistematizado, mas uma espécie de certo senso comum que produziria uma certa percepção da realidade. É daí que ele traz e pega o conceito de hegemonia como um conceito fundamental para produzir a mudança do mundo. O pensador italiano, né, ele discute a necessidade de uma contra-hegemonia, ou seja, existe uma hegemonia que produz uma concepção do mundo e aqueles que precisam transformá-lo precisam mobilizar um outro conjunto de ideias e vencer do ponto de vista do debate das ideias, previamente a qualquer tipo de luta revolucionária, transformadora, enfim, novamente tentando não entrar no Gramsci, mas é fundamental entender que ele, em alguma medida, ele pega e dá uma certa noção positiva sobre as ideologias, não no sentido que as ideologias seriam positivas por si só ou em si, mas é que elas poderiam, numa dimensão de uso, né, instrumental, serem apropriadas num sentido positivo, transformador, tendo em vista a perspectiva ideológica de necessidade das transformações sociais que ele detinha. Então é uma outra apropriação, um outro uso. Karl Manning, que é um pensador, um sociólogo também importante, rejeitando em parte a visão marxista, ele faz uma diferenciação do conceito de ideologia, né, em duas dimensões, que teria a ideologia no sentido de conservação da realidade, né, naquilo que orienta os indivíduos a conservar a realidade, a reproduzir, a legitimar
uma realidade existente. Então, a ideologia, nesse caso, teria um cunho conservador, mas ele coloca dentro do campo ideológico uma diferenciação que também poderia existir a utopia. Ô, meu pai! A utopia que já cumpriria um papel no sentido contrário, daqueles também que reivindicam uma série de ideias, mobilizam uma série de ideias para a transformação do mundo, ou seja, para alterar o padrão de reprodução, de legitimação e de conservação de uma determinada realidade social. Ao contrário, a utopia serviria para transformar, para desestruturar aquela determinada ordem naturalizada. Então ele tem um outro sentido, dá um outro sentido para o conceito de ideologia, diferenciando ideologia de utopia, mas grosso modo, no geral, está dentro da mesma dimensão conceitual das ideologias. E por fim, eu vou tratar algumas características aqui. Meu Deus do céu, estou enrolado demais aqui no trem. 2 segundos. Apresentação daqui, isso. Então, as ideologias, de acordo com a filósofa brasileira, professora da USP, Marilena Chaui, ela teria algumas funções, né? E eu só vou discriminar essas funções e aí a gente fecha essa conversa sobre as ideologias. Primeiro, prescrição de normas, né? Ela, em alguma medida, orienta os indivíduos, os grupos humanos, os grupos sociais, melhor dizendo, para uma conduta, como devem fazer, como devem agir, como devem pensar. Então a ideologia, nesse sentido mais funcional, ela cumpriria um papel de definir condutas, de prescrever normas, de fazer com que a gente perceba o que pode e o que não pode, como devemos nos comportar ou não, entendeu? Dando uma certa percepção de limites e possibilidades no dia a dia e no cotidiano. Ela produz as ideologias, né, produzem uma certa representação da realidade, ou seja, ela dá um certo sentido daquilo que é real, né? Percebemos como as coisas são. Até cabe a gente pensar em alguma medida o que é realidade, ou seja, por que entendemos que aquilo é realidade, faz parte da realidade. Segundo essa apropriação funcional, esse sentido de realidade advém de um conjunto de ideias, que essa realidade ela não existe a priori, ela existe a partir do momento que a gente faz uma mediação daquilo que é a nossa experiência com esse conjunto de ideias e nos dá uma certa sensação de normalidade ou de realidade, né? Generalização do particular seria outra função, né? Que é tratar o específico como um exemplo geral. Por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo preconceituoso, não que eu esteja sendo, mas que está no nosso senso comum e que serve como oportunidade para a gente pensar. Em algum momento a sociedade pensou ou definiu, ou os setores conservadores falaram, todo morador de favela é bandido. Isso é um tipo de situação, pegar o bandido e generalizar pro morador de favela, que a grande maioria são pessoas trabalhadoras, empobrecidas, que refletem a nossa desigualdade social, a riqueza e a concentração de renda e de riqueza no Brasil, mas isso é uma outra discussão. No entanto, o celular, o despertador agora, eu não sei se travou aí, mas o despertador começou a tocar. Então, voltando, assim, no caso, a gente tem um exemplo particular, uma realidade de violência que ocorre em áreas periféricas do nosso país e pega um determinado exemplo para a criminalização da pobreza, sem discutir, e aí isso é uma função de representação da realidade que, no sentido do Marx, dissimula, inverte, não discutir todas as relações sociais que estruturam a desigualdade no país, a pobreza e a miséria, e violência como um reflexo, um efeito de uma série de violências anteriores no sentido da dignidade humana, de garantir direitos, de garantir vida digna para o nosso povo. Enfim, isso é um exemplo de inversão da generalização do particular para o geral e o papel da ideologia no sentido de distorcer uma realidade e não debater a real. Por exemplo, desigualdade socioespacial, especulação imobiliária,
que gera áreas de situação do espaço, né? De vulnerabilidade para que as pessoas consigam construir sua habitação, falta de política habitacional, baixa remuneração média do trabalho no Brasil, exploração do trabalho, tudo isso poderia ser discutido a partir desse exemplo. E aí é onde está, inversão da realidade, esconde a realidade a partir de determinadas ideias, de determinadas ideologias. Ao invés de se discutir, por exemplo, um padrão de produção e de relações de produção no Brasil, ou melhor, um modelo econômico, social e político que estrutura uma realidade desigual, prefere produzir e responsabilizar aqueles que são, em alguma medida, violentados por essa dinâmica de concentração, de má distribuição, de ausência do Estado, de precariedade dos serviços públicos, saúde, educação, transporte, habitação, enfim. Ao invés de discutir isso, você inverte e responsabiliza aqueles que são violentados no sentido do fenômeno. O fenômeno é violento porque todo pobre é violento e todo pobre é criminoso. E a naturalização das relações humanas torna uma série de fenômenos, né, como se fossem naturais e não necessariamente contingentes e históricos, né? Aproveitando esse exemplo que eu dei, a própria desigualdade como algo natural, como se não fosse historicamente construída através de uma série de mecanismos que reproduzem a desigualdade social, como a ausência de tributação de lucros e dividendos, como uma carga tributária ou uma estrutura tributária fortemente regressiva, como uma série de violências que foram cometidas com as pessoas pobres ao longo da nossa história, lei de terras, escravidão, falta de planejamento urbano, êxodo rural, mecanização do campo sem pensar na questão melhor, nem vou falar só sobre mecanização, porque a mecanização é parte. Concentração de terras, né, no Brasil, a questão da reforma agrária, ausência de política habitacional. Então, tudo isso torna natural a favelização como se não existissem fenômenos sociais, por exemplo, produzindo a concentração do espaço, a especulação sobre o solo e impossibilitando que as pessoas tenham acesso a moradia digna, enfim. Eu sei que eu estou trazendo vários exemplos ou vários pontos, mas que a gente pense que essas ideologias estão em curso e naturalizando uma série de dimensões da nossa realidade social. Pessoal, é isso.